ao Reinaldo e ao Paulo para ocuparem aqui os pontos da mesa, e aí então fica aberto a sessão, às perguntas e aos comentários e aos questionamentos em geral. Tá bom? Eu só pediria que as perguntas fossem feitas no alto-falante, comigo eu levo até vocês, porque está sendo gravado e aí a gente quer que essa gravação fique conosco. Edgar. Paulo, você colocou aí um quadro que a minha tendência é realmente aceitar isso como sendo uma verdade que a gente já está acostumado a ser enganado de diversas maneiras. Agora, o que a gente faz? A gente sai correndo? O que a gente vai fazer daqui? Até porque eu tenho acompanhado todas as sessões do Senado, acompanhei as sessões na Câmara dos Deputados, sessões públicas de discussão com a professora Maria Lúcia, né, sobre a dívida, a auditoria cidadã da dívida. E, então, não é falta de aviso, não é falta de discussão, em nenhuma das sessões alguém do governo compareceu para se discutir. Então, a gente não sabe que, assim, sinceramente, eu como cidadã, né, como brasileira, eu não sei o que fazer. Porque é como se a gente tivesse, assim, à mercê, a gente está à mercê desse Congresso louco, entendeu? Apesar de todos esses gráficos, todas as discussões, tudo foi apresentado, mas simplesmente vão fazer o que querem. É triste. Bom, Paulo, quer responder a pergunta ou o comentário? Primeiro, eu não queria ser o cavaleiro do apocalipse, não. Eu queria... pelo contrário, o meu papel aqui é que esse conhecimento se transforme em energia para a gente poder lutar. Porque não vai haver nenhuma revolução ou reformulação nesse país, uma melhoria, se não houver o empoderamento da sociedade. Porque o Congresso Nacional, ele é financiado pelo capital. Se você olhar lá no TSE, você vai ver que quase que todas as candidaturas são financiadas pelo grande capital. E eles estão a serviço do capital. O que nós temos que fazer é se empoderar desse conhecimento. Quando você fala de que não é por falta de aviso, mais ou menos uma verdade, porque a nossa voz ela não tem alcance. O alcance da gente é bastante limitado. E mesmo dentro do serviço público, ano passado eu levei da auditoria como diretor do sindicato do IBGE, que fosse para a pauta, nos índices principais, a auditoria da dívida, e não passou. Passou como uma campanha. Porque, na realidade, a gente não vai avançar na ciência e tecnologia, na educação, se não houver o combate a, efetivamente, o enfrentamento contra o grande capital. Não, cada vez mais você vai ter uma elite que vai se beneficiar do poder econômico, e nós, ou a grande maioria da população, será cada vez mais escorraçado. O que nós temos que fazer, na minha visão, é essa, de repassar, sermos células que podemos passar essa informação, e cada vez mais a gente está participando e tentar. No meu sindicato, nós estamos fazendo os eventos chamados Que Conjuntura é Essa? E nós estamos tentando levar para vários locais um debate onde a gente pode ter uma possibilidade de ter um novo país. Mas esse novo país só vai acontecer se houver uma unidade da luta. E essa unidade ela não existe, infelizmente. Né? Eu fui no ato no dia 29, e o ato que estava muito fragmentado, porque um setor é que chama o ato, o outro não pode subir no caso, o outro não pode falar, uma central A, uma central B. Nós estamos trabalhando contra um poder que é muito grande, e a gente está totalmente fragmentado. Ou a gente trabalha num único projeto de melhoria da sociedade brasileira, ou a gente vai ficar frustrado porque a gente não vai conseguir avançar. A gente precisa que as pessoas entendam que não é o setor A ou o setor B que vai ser mais revolucionário. Nós precisamos juntar, porque nós somos poucos e nós estamos lutando contra um poder que é muito, muito grande. Né? Então, eu gostaria que todo mundo pudesse se juntar e transmitir essas informações, porque uma pessoa que deve ser considerada heroína nesse país, para mim, é Maria Lúcia Fattorelli. Porque se não fosse a auditoria cidadã, as pessoas não saberiam o que está acontecendo. Esse quadro ele estava escondido há décadas, a partir da auditoria cidadã, que a gente começou a ter um pouco de visão
do que está acontecendo, né? Então, é isso que eu acho que tem que acontecer, o empoderamento desse conhecimento e a gente poder ser célula de transmissão e a gente avançar, né? Porque é uma luta em glória difícil. Eu não sei se não vai ser na nossa geração que nós vamos ver, mas eu tenho certeza que se a gente não fizer nada, a gente vai deixar um futuro muito precarizado por nossos filhos, netos e os filhos dos nossos netos, né? Até porque, se nós estamos sentados aqui hoje, é porque teve alguém que ousou a lutar contra o sistema ditatorial alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Senão a gente não estaria sentado aqui hoje. Então, o nosso papel é exatamente esse, de ser um cidadão e tentar transmitir esse conhecimento. E vocês que são da área tecnológica, eu vou só falar uma última coisa. Nós temos que sair desse quadrado, do meu quadrado. Nós temos que ver que vocês são pessoas de conhecimento muito grande que podem realmente, efetivamente, levar uma sociedade para melhora. E não é isso que acontece. Na maioria das vezes as pessoas acham que se formam, fazem lá seu estudo bastante importante, mas é voltado basicamente para o seu conhecimento, não é para melhorar a vida das pessoas, né? O exemplo é a economia. O que a economia deveria fazer? É melhorar a vida da sociedade, mas não é isso que acontece. A grande parte dos economistas que estão aí trabalhando a PEC, a favor da PEC, estão aí a favor do capital, né? Aqueles que são contrários não conseguem ter voz para falar na grande mídia. E infelizmente é isso que está acontecendo. Então, nós temos que pensar, eu tenho que pensar que a luta de vocês no Ciência e Tecnologia é a minha luta, e a luta do IBGE é a luta de vocês também, porque nós vamos sofrer juntos e vamos perder tudo junto, né? Então, eu acho que é por aí. Algum questionamento? Mais algum comentário? Pois não. Você comentou aqui em relação a essas empresas estatais não dependentes. O fato de, na PEC, elas estarem incluídas quanto que você não pode, digamos, não pode deixar de... Elas não entram no corte, né? Eu entendo que tem o lado péssimo, porque todas essas coisas aí dos títulos vão entrar aí. Mas... acontece que você também não pode permitir que empresas como a Petrobras e outras entrem. Então, tem um ponto aí, me parece não muito claro, né? Tudo bem, por mim não tinha PEC, mas seria uma questão de especificação, talvez, não? Você se lembra que eu falei para vocês ali que tinha um PLS ou PLP, se não 555? E aí, esse PLS, ele faz essa separação, porque o PLS ele diz que as estatais não dependentes, no caso, virarão SA. Não são essas estatais porque é o seguinte, desde o Fernando Henrique para cá, nós estamos perdendo estatais. E, de repente, os caras começam a criar estatais não dependentes, que não são essas estatais que você está falando. A PEC não está garantindo ali o congelamento, o orçamento para essas estatais não dependentes, porque tem um conflito aí de projeto. Como é que eu posso estar garantindo que vou investir se eu estou querendo acabar com elas? Tanto é que você vai ver agora que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica já estão começando a fazer os primeiros passos de quê? Enxugamento, preparando para entregar o capital. Quando você entregar o capital, vai ter menos agência, vai ter menos funcionário, vai ter menos direito, né? Então... O que eles estão... Aí a confusão, às vezes, é essa mesma, de que as pessoas... se você procurar estatais não dependentes, realmente vai entrar a Petrobras, a Eletrobras, vai entrar a opção dessas empresas. Mas não é isso que eles estão falando, por conta do próprio projeto que está sendo discussão no Congresso Nacional aí, né? Eles usam esses argumentos. Você vai ver que alguns deputados usaram isso. Não, esse é para Petrobras, é para... Não é. Tenho certeza que não é. Temos aqui um estudante de pós-graduação, o Yuri, aqui do CVPF. Boa noite aí. Na primeira apresentação do Reinaldo, se não me engano, eu vi uma fuga dos pesquisadores na área das empresas privadas.
E eu vi um dado recente que na última década, na verdade, mais precisamente entre 2001 e 2011, teve uma desindustrialização no fim do governo Lula e no governo Lula e no governo Dilma tiveram problemas na indústria, de manter a industrialização no Brasil, principalmente a indústria de alto valor agregado, né? Eu queria saber se isso provavelmente se tem uma correlação entre as duas coisas e relacionado à crise que a gente está vivendo, uma saída para a PEC não seria, por exemplo, um investimento pesado na reindustrialização do Brasil, nesse caso em tecnologia de ponta? Se essa seria uma saída sem ser a PEC, né? Enfim, obrigado. Pode. Não, você tem toda a razão. Existe já 20 anos, algo assim, um processo de desindustrialização no Brasil. Não tem dúvida. Agora, isso, em parte, é um fenômeno global. Quer dizer, no mundo todo, há um crescimento relativo maior da área de serviços, né, em relação à indústria. Agora, o problema do Brasil, quando comparado com as economias centrais, é que essa industrialização no Brasil ela está se fazendo muito precocemente. Quer dizer, antes de você ter um sistema maduro industrial, você está desindustrializando. Essa, digamos, é a característica brasileira. Com relação àquele gráfico que eu mostrei, primeiro você tem que entender que aquilo são números relativos, não é? É percentual. Quer dizer, o percentual de gente envolvida com ciência e tecnologia, que está na indústria, que está no governo e que está nas empresas. Durante a primeira década desse século, em números absolutos, houve um aumento significativo de gente envolvida com ciência e tecnologia. Não é? Agora, por que proporcionalmente, entre 2001 e 2011, a parcela do pessoal, proporcionalmente, não é? A parcela do pessoal que está em universidades, institutos de pesquisa aumentou? Foi isso que estranhou. Isso porque, como é proporcional, quer dizer, a derivada de crescimento da mão de obra que está em universidade, e principalmente nas escolas técnicas de nível superior, que nos 2 governos Lula foram disseminadas pelo país afora, aumentou. A derivada é maior do que a derivada do crescimento do pessoal na indústria. Por isso é que dá esse efeito paradoxal no gráfico que eu mostrei. Em relação a essa uma nova industrialização no Brasil, né, ou uma retomada, né, obviamente teria que se fazer um investimento grande do governo federal, né. Obviamente, como eles já dizem que não tem dinheiro, isso dificilmente passaria. Mas aí não entraria numa ideia de uma moratória ou de um pagamento da dívida. Se virem os especuladores do mercado financeiro, a gente vai dar um jeito aqui na nossa casa pegar esse dinheiro. Não seria uma saída ou seria algo muito revolucionário e mal visto pelo mercado? Aí fica a dúvida, né? Não sei, a questão de revolução eu deixo para o Paulo falar. Tá? Mas o que eu vejo é o seguinte: eu vejo que um processo de reindustrialização, primeiro, não é o projeto deste novo regime. Eu acho que a gente não está enfrentando um novo governo, eu acho que a gente está enfrentando um novo regime político. Regime político que passa por destruir boa parte das conquistas inscritas na Constituição de 1988, na Constituição Cidadã. Seja no campo social, seja em outros campos.
né? E, por outro lado, hoje, quem domina o país, inclusive este governo, são os bancos. Não é? Paulo mostrou os números quer dizer, existe uma financeirização da economia a um grau que é absolutamente aplastante. Então, eu vejo com muita dificuldade que neste regime, não é, com essa turma que está aí, sejam eles, quer dizer, sejam os larápios, não é certo, do esquema do Temer, não é? Sejam os tucanos. Eu não vejo saída, né, para um processo de reindustrialização. Né? Segundo, uma das coisas, quando eu falei logo no começo da minha apresentação, digamos, falando do sistema de inovação, né, numa certa desintegração institucional, no sentido de não relacionamento, se a gente for expandir isso para fora do sistema de inovação, mas para o país como um todo, faz falta no Brasil, não é? É muito difícil, eu não vejo como fazer isso agora, mas efetivamente faz falta um projeto nacional, né, de longo prazo, de médio e longo prazo. Quer dizer, você tem que ter alguns objetivos permanentes, alguns objetivos de longo prazo que têm que ser sustentados, seja qual for o governo que entrar, considerando que a gente viva numa democracia, né, garantidos os direitos, garantida a eleição direta, essas coisas todas. Né? Eu vejo com muita dificuldade a construção desse projeto nacional. Agora, mesmo que haja industrialização, quer dizer, o padrão da indústria que está se constituindo no mundo, ela é muito economizadora de mão de obra. Ela é cada vez menos, não é, mão de obra intensiva e cada vez mais tecnológica intensiva, conhecimento intensiva. Isso fará com que a produtividade possa, idealmente, vir a aumentar, mesmo que haja menos gente trabalhando em cada empresa. Né? Eu não creio que aquilo que eu mostrei lá, com relação ao Brasil, seja isso, inclusive porque são números proporcionais, eu quero insistir nesse... Né? Entendeu? É um problema de que cresceu mais, né? Então a proporção aumenta. Mas, em países, eu fico imaginando, nos Estados Unidos, certamente, aí não fico imaginando, é assim, quer dizer, o número de trabalhadores industriais, não é, também está diminuindo. Tá certo? Então, eu acho que essa equação da reindustrialização, ela é muito complexa. E é muito complexa no contexto político mesmo. Não é? Quando a gente vê, não é, eu acho que eu falei aqui mesmo da outra vez que eu estive aqui, quando você vê que a liderança industrial, a liderança política da indústria brasileira é um camarada como Paulo Scaff, porra. Não, vamos falar sério, não é? A gente já teve lideranças industriais, tá bem, são o capital, ok. Esse é outro tipo de consideração que eu acato, respeito. Mas você tinha um cara como Antônio Hermílio de Moraes, como Roberto Simonsen, como, não é o Mário Henrique, Roberto Simonsen, que é mais antigo que ele. São caras que pensavam o Brasil, pensavam no seu dinheiro, no seu capital, pensavam no Brasil. Paulo Scaff não pensa em absolutamente nada, a não ser na carreira política que ele quer fazer, e é tão incompetente que não consegue. Tá certo? Então, a questão da indústria está posta aí. Quer ver um outro indicador? Eu tenho participado de alguns fóruns da Confederação Nacional da Indústria. A CNI, ela foi, em décadas passadas, uma ferramenta importante na industrialização do Brasil. Com todos os problemas que a industrialização possa ter tido, a CNI sempre defendeu a empresa nacional. Sempre defendeu a empresa. Quer dizer, a empresa com produção local. Tem fábrica, que paga imposto, que dá emprego, etc. A CNI hoje é triste. É triste. Não é? Porque hoje está se discutindo o quê? Quer dizer, a abertura de compras governamentais para empresas estrangeiras. Isso significa apenas o seguinte: nas compras de governo,
não pode haver diferenças em termos de competição entre empresas com produção local e empresas... Está se discutindo a radicalização da política de propriedade intelectual, disseminando o mito de que quanto mais proteção à propriedade intelectual, maior é a inovação, que é uma das maiores maluquices que eu já vi na minha vida, mas é isso que está sendo disseminado. E isso com patrocínio da Confederação Nacional da Indústria. Então, estamos numa espécie de mato sem cachorro, mas vamos ter que encontrar uma saída para isso. Não sei exatamente qual é. Bom, eu tenho uma pergunta, mas antes da pergunta, eu gostaria muito de agradecer a ambos. E são coisas que sempre me emocionam quando eu vejo no mundo tão individualizado pessoas que se dispõem a dedicar o seu tempo a outros. Isso parece ser uma coisa simples, mas eu acho que deve ser sempre enfatizado. Então, muito obrigado a ambos. A segunda coisa é uma pergunta a cada um dos dois, muito simples. Vocês apresentaram uma maçaroca de informações aí, até certo ponto estonteante, para quem não lida com isso diretamente. Então, tanto para o Reinaldo Guimarães como para o Paulo Lindsay, tem algum livro, revista, site, o que quer que seja, onde essas coisas sejam apresentadas de uma maneira didática para alguém que queira se informar melhor e talvez desempenhar um pouco esse papel de célula que o Paulo Lindsay fala? A minha maçaroca foi menor do que a maçaroca do Paulo. O Paulo apresentou um panorama, entendeu? Inclusive da agenda legislativa, coisa que é impactante, fantástico, não é? E o trabalho do grupo de auditoria da dívida, auditoria cidadã da dívida, é realmente fantástico. A minha maçaroca foi mais no quadrado, como ele diria, né? Mais dirigida à questão de ciência e tecnologia. As revistas, nós realmente temos poucos periódicos que tratam de política científica, não é? Nós temos um aqui, que funciona aqui do lado, que é a revista Ciência Hoje, que está vivendo dificuldades grandes, enfim, infelizmente, mas que sobrevive há, sei lá, quase 40 anos. A gente tem a revista Pesquisa da FAPESP, que tem uma seção permanente de política científica, não é? Nós temos a Revista Brasileira de Inovação, que é editada pelo CGEE, não é? Que é uma, não é? Nós temos uma outra revista que se chama, que eu acho que é editada pelo CGE também, não sei, mas chama-se Parcerias Estratégicas, que tem artigos sobre política científica, política tecnológica. E a gente tem grupos de economia da tecnologia, aí mais tecnologia, não tanto ciência, não é? Muito importantes. Aqui na UFRJ, aqui no Instituto de Economia, a gente tem ao menos 2 grupos extremamente importantes, não é? Liderado pela professora Lia Hassenklever, não é? E esse é muito voltado para a saúde, mas trata de tecnologia, né? E o outro pelo professor Cassiolato, não é? Que também é um grande especialista nessa área de sistemas de inovação e tal. É o que eu poderia te dizer. Enfim, agora, dá para a gente conseguir, ao menos nesse quadrado, dá para a gente conseguir se movimentar. Eu acho que o panorama que o Paulo coloca realmente é muito mais amplo, muito mais complexo, não é, de se enfrentar. Por isso, também muito mais heróico dele se dispor a enfrentá-lo. Desculpa. Primeiro, respondendo a pergunta do companheiro ali, não é uma revolução que nós estamos querendo, nem um calote. O que nós estamos querendo é o cumprimento da Constituição. O artigo 26 dos atos de disposições transitórias diz que deveria haver uma auditoria da dívida externa um ano após a promulgação da Constituição. Foi em 88,
tinha que ser 89, até agora nada foi feito. Porque se você falar do calote, você vai ter toda essa mídia contrária dizendo que tem um calote. E o que nós queremos fazer é exatamente ao contrário. Essa questão do swap cambial, por exemplo, o TCU tem artigos mostrando que é tudo ilegal o Banco Central está fazendo. Então, nós, além da questão política, nós podemos pegar exatamente essa questão mais técnica, que os movimentos não fazem, na sua grande maioria. Me lembro que lá, quando foram pegar Al Capone, a polícia tentou várias vezes e não conseguiu, foi através do imposto de renda. Então, eles usaram o argumento de que a Dilma fez pedalada fiscal, foi na questão técnica. Então, agora, nós teríamos que pegar essas questões técnicas e trabalhar elas e tentar fazer isso. Então, nós não estamos pedindo, não defendemos o calote, defendemos a auditoria da dívida. Até porque, quando você defende o calote, você está admitindo a dívida. Nós não admitimos a dívida, nós queremos a auditoria porque a dívida é ilegal e ilegítima, ela não existe na sua grande maioria. Ela é um artifício, ela é um mecanismo do sistema financeiro para garantir o lucro dos bancos. Em relação às fontes, o senhor pode ir na auditoriacidadã.org, lá tem vários vídeos, tem vários artigos que são escritos, né, bastante didáticos, né, e tem cursos, a Auditoria Cidadã tem curso à distância, está acabando um curso agora, né, que mostra esse conhecimento e tenta formar pessoas para poder a gente ir ampliando a célula de debate de conhecimento, né. Então, lá na Auditoria Cidadã, e tem livros, nós temos 3 livros que foram escritos, um dos poucos livros que tem sobre a dívida dos estados, acho que eu tenho até um aí. Nós temos um método de auditoria também, e temos um caderno de estudo, e tem um outro que saiu de um seminário internacional. Então, são livros fáceis, porque a Maria Lúcia Fatorelli ela tem uma linguagem bastante didática e fácil. A primeira coisa que eu queria apresentar para vocês, eu sou um técnico do IBGE, eu não sou economista, eu não sou nada. Eu consigo adquirir esses números, essa informação, a partir da leitura. E é isso que, às vezes, o capital fala que o que nós estamos discutindo aqui é só para economista. Não é verdade. Não é verdade. Tanto é que eu estou aqui conversando com vocês, fazendo um debate com esse conhecimento que eu adquiri ao longo do tempo, lendo, né? Porque a gente já tem aqui um preconceito em relação a esse tema e a gente acha que isso é só para o especialista, né? Então, nós temos que quebrar essa lógica e partir que esse tema nos interesse muito e tem que ser empoderado pela sociedade brasileira. Elael? Eu queria agradecer também aos dois pela palestra, pela ilustração dos dados, né? E fazer uma constatação de que nós estamos num ambiente onde todo mundo aqui faz parte de uma elite qualificada do Brasil e tantas dessas coisas, sobretudo o que o Paulo mostrou, são completamente novas para muitos de nós, para mim, por exemplo. Então, a gente imagina que a grande parte da população que tem muito menos instruída está muito longe, né, de perceber até o alcance disso tudo. A minha pergunta agora seria a seguinte: essa senhora Fatorelli, parece que ela fez parte também de uma comissão que foi analisar a dívida na Grécia no ano passado, em junho do ano passado, 2015, né? E a pergunta é, ela aqui no Brasil, ela tem liberdade de atuação, por exemplo, de convocar alguma coisa, alguma comissão internacional que fizesse o mesmo trabalho que foi feito na Grécia em 2015, em que veio uma comissão internacional mostrar a grande mentira que era a dívida, o endividamento que o Estado tinha? Existe alguma movimentação nesse sentido ou a gente vai ficar sempre nesse nível meio underground, discutindo, aprendendo as coisas, mas na prática não conseguindo ter acesso e mobilizar a população sobre isso? Além da questão da Grécia, a Maria Lúcia ela participou também da comissão do Equador, onde a gente conseguiu a dívida diminuir 70% da dívida imobiliária do Equador, mas lá no Equador teve uma situação bem diferente, porque o Rafael Correia ele editou um decreto, e esse decreto dava todos os poderes para que essa Comissão Nacional e Internacional pudesse fazer a averiguação de todos os documentos necessários. Aqui no Brasil, nós tivemos a CPI, que foi limitada, porque nós estamos num momento de exceção. Nós temos uma chamada ADPF, que é uma arguição de preceitos fundamentais, número 59, que foi feita pela OAB e pela Auditoria Cidadã,
que foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, que até hoje está sentado em cima e não toma um posicionamento. E, além disso, quando acabou a CPI da dívida, foi feito um relatório oficial, que foi chamado relatório PITS, né, que aponta algumas irregularidades, mas diz que não precisava de auditoria. E aí o Ivan Valente, do PSOL, deputado federal de São Paulo, ele faz um relatório paralelo, e esse relatório paralelo ele é entregue ao Ministério Público, a partir de um manifesto que a auditoria fez, e até hoje também o Ministério Público não tomando um posicionamento. Então, como nós temos um momento de exceção, onde a classe política, a classe a justiça estão cooptadas pelo grande sistema, nós criamos essa frente parlamentar, tentando através do parlamento, mas a gente acha que é uma questão muito difícil. O que poderia fazer talvez seja essa pressão do povo que não tem esse conhecimento mesmo, que eu tenho feito debates nas universidades públicas e até em áreas de economia e tal, e as pessoas não conhecem, porque a economia que é vendida, que é ensinada na universidade, na sua grande maioria, é a economia neoliberal, e por conta disso a dívida é uma coisa importante. E não que a gente discorde, a gente acha que a dívida é uma coisa importante, mas a dívida ela tem que ter a contrapartida do serviço. Para vocês terem noção, nós fizemos alguns... estamos fazendo auditoria não oficial, mas dos contratos de empréstimo no Rio de Janeiro. Nós já pegamos 4 empréstimos de despoluição da Baía de Guanabara. Está despoluída? E aí o argumento que o governo está usando é o seguinte: como é que pode um pai de família que ganha R$1.000 querer gastar 1.500? Isso é o Estado, gasta demais. Então faz comparações que não são comparações corretas, para enganar o povo. E o último contrato da Baía de Guanabara, no governo Sérgio Cabral, foi em 2012, ele ainda tinha uma comissão permanente. O que é uma comissão permanente de um contrato de empréstimo? Até hoje ele deve estar recebendo esse dinheiro. Não foi só a joias, não. Ele deve estar recebendo também esse contrato permanente. Deve chegar na conta dele esse dinheiro. Então, para vocês terem ideia, nós fizemos um debate na UERJ, e estava o Flávio Serafini, deputado estadual, ele falou que nos empréstimos do Rio de Janeiro, os deputados votam só o empréstimo. Ninguém conhece o teor do contrato. Empréstimo, a favor ou contra o empréstimo. É isso, né? Então, a partir daí, quando é aprovado, eles é que vão montar. Nós pegamos contrato onde, no meio do caminho, eles mudaram o indexador, porque estava dando pouco lucro. Tá? Então, infelizmente, se não houver essa massa de pessoas pressionando, a gente vai ficar aprendendo, como você está falando aí, vamos ficar discutindo entre 4 paredes. A gente precisa, eu acho que, fazer o que nós fizemos com as diretas já. Tá? Fizemos uma campanha de auditoria, e essa campanha ir para as ruas efetivamente para tentar pressionar. Na Grécia, a Maria Lúcia participou da auditoria. Lá ela apontou as várias irregularidades junto com a comissão, mas infelizmente o governo lá deve ter sido pressionado e voltou atrás, apesar de ter sido lá o plebiscito, né? E eles voltaram atrás. Provavelmente ele foi pressionado pelo sistema financeiro, né? Ameaçado de alguma coisa, e o cara não teve peito para poder. Mas na Islândia, os caras prenderam de banqueiro todo. Lá eles tiveram peito e prenderam. Então, e no Equador, a situação diferenciada foi que o Rafael Correa, ele era um tipo ministro da Fazenda lá no Equador. E aí, o FMI propõe algumas questões para o país e ele não concorda. E ele vai pedir demissão. Quando ele vai pedir demissão, o povo pega ele no colo e fala: Rafael Correa para presidente. Então, a candidatura do Rafael Correa não foi financiada pelo capital, foi financiada pelo povo. E aí, ele teve como enfrentar o capital. Agora, como é que o cara vai enfrentar o capital, se é o capital que está bancando? Porque, efetivamente, a gente tem que fazer o seguinte: o governo do PT tem a sua culpa, o governo do Temer tem a sua culpa, mas isso é uma construção de décadas. Décadas está sendo construído. É um projeto onde o PT ele foi um governo de conciliação entre o capital e o povo. Né? E aquele gráfico mostra isso. Na realidade, quando você fala de industrialização do país, é porque qual é a determinação mundial para que o Brasil seja? Produtor de commodities e mais nada. É isso que nós somos. Nós estamos vivendo igualzinho na época da colônia. Você pega Minas Gerais e vai ver que Minas Gerais vivia igualzinho como era Minas Gerais mesmo, antigamente. Né? Então, não existe um projeto para que o país avance. Tanto é que o investimento em ciência e tecnologia é 0,27%. Indústria. Né? Então, infelizmente, o que acontece no país é a concentração desse dinheiro na mão da União,
mas os serviços ficaram na mão do Estado e do município. Então, você vai ver a educação, a saúde, estão lá e não tem dinheiro, porque o dinheiro está concentrado na União. E aí o cara deixou tudo lá para o prefeito e para o governador resolver. Fora a má gestão, né? Isso também é um elemento, mas não é o principal elemento. Ele é um dos elementos. Tem outros que a gente precisa entender como é que isso funciona. Isso. Tá. Tem o Evaldo também. São só 3. São só 3. Paulo e Reinaldo, obrigado pelos esclarecimentos. Acho que, como o Eléo falou, a gente tem vários elementos do cenário que a gente vivencia, que a gente desconhece no detalhe íntimo, mas eu acho que a ideia geral do que está acontecendo não é assim tão distante da consciência de nós aqui. O que eu acho que é muito distante é o nosso grau de atuação em relação ao que seria uma resposta necessária a esse cenário. E eu queria colocar com muita centralidade a questão política. Você, Paulo, acabou de mencionar, eu já tinha pensado na pergunta, você acabou de mencionar um cenário favorável à auditoria da dívida e, portanto, ao enfrentamento do que está por trás de todos esses movimentos no Equador. Desenhou-se um cenário político favorável a que a auditoria da dívida fosse, passasse a ser um elemento de concentração na revisão da política orçamentária daquele país. Mas a gente não vive isso nem de perto aqui. E eu acho que é importante, para a gente não perder um pouquinho a noção geral, aqui na física a gente tem um conceito muito caro para a gente que é teórico, que chama-se conceito de covariância. A ideia básica é o seguinte: você pega uma manifestação de um dado fenômeno, uma manifestação particular, um detalhe daquele fenômeno, e tenta entender o fenômeno só por aquele detalhe. É muito difícil você entender o fenômeno só por aquele detalhe. Então, a gente fala de PEC, vamos combater a PEC, etc., vamos combater a contra-reforma no ensino médio, vamos combater isso. Isso tudo, a matriz disso tudo, está no esgarçamento institucional, na relativização da Constituição que levou ao golpe, a deposição da Dilma. Independentemente da consideração que a gente faça, com o grau de adesão que aquele governo já tinha, eventualmente, a esse ato pirata no sistema internacional e da perda da identidade nacional, porque eu acho que é isso que se falou. O Yuri falou de um projeto, vocês falaram de projeto nacional. Não tem projeto nacional porque não tem a vontade da identidade nacional. Você constrói um projeto supondo que aquela identidade nacional tem algum valor. Se isso não é valorado, para que projeto? Não tem o menor sentido falar em projeto nacional. E tudo isso que a gente está vivenciando, isso realmente não é só Brasil, mas é muito Brasil nesse momento, e nós somos brasileiros, faz parte dessa perda, né, desses vínculos que para o grande capital funcionam como cerceamentos das suas atividades, que são basicamente identidades nacionais. Então, aqui nesse país eu quero esse projeto. A gente já viveu isso de várias maneiras. A gente viveu lá na década de 80 e 90, na OMC, a discussão de se a educação era ou não era mercadoria. E, portanto, esses países tinham ou não tinham o direito de propor os seus sistemas educacionais, e, na visão anglo-americana, não tinham, isso era protecionismo. Essa visão não prevaleceu lá. Isso é um ambiente específico, mas é isso. A perda da identidade nacional. Não prevaleceu lá, mas está prevalecendo agora. Todos os acordos bilaterais e plurilaterais que estão sendo feitos. Perfeito, perfeito. Então é isso, né? Quer dizer, se tenta de uma maneira, se não se consegue, mas o capital vai contornar isso de alguma maneira. Né? E agora mais intensamente com todo esse cenário que a gente está vivendo. O meu ponto é, permitiu-se aquele esgarçamento da Constituição. A partir desse puxado de fio da meada, a Constituição está toda caindo. Isso é central, isso não é periférico, independentemente do grau de adesão do governo Dilma Rousseff ao sistema internacional. Isso não é periférico. Então, se a gente fala de medida provisória, vamos ficar correndo atrás de cada um desses. Você listou uma né? O Emil citou, né? É difícil até da gente digerir tanta coisa, né? Tantos caminhos para desmontar o Estado Nacional.
e desmontar de uma maneira dual. Na verdade, um Estado fraquíssimo para a população, para um projeto popular, e um Estado fortíssimo como avalizador, como regularizador, como garantidor do jogo rentístico, como aquele que dá lastro, né, enfim, dá liquidez aos esquemas rentistas. Então, é um Estado dual, na verdade, né? Não é um Estado fraco, é um Estado forte para um aspecto, e fortemente repressor, que vai precisar ser, né, para garantir esse fluxo de capital das classes trabalhadoras para essa liquidez rentista. Mas, enfim, eu não queria me alongar nessa consideração, não. Eu queria ser mais focado. O que se faz... Esse discurso que você colocou, Paulo, até porque justamente não tem nenhuma ressonância na grande mídia, não é nenhuma novidade, a grande mídia é parte desse esquema, né? E aí vai um ponto realmente de adesismo de um governo que não enfrentou regulação de mídia, mas enfim. Como é que você faz para que isso, que se não é abstrato, e não mas está num grau de análise e num grau de detalhamento, de refinamento, que não chega na grande população, como é que se faz para chegar? Os veículos não estão à nossa disposição. A gente não tem representatividade parlamentar nenhuma agora. Você tem um Congresso que desmonta a Constituição. Aliás, o que a gente está vivendo é uma Assembleia Nacional Constituinte sem convocação e eleição para tal. É isso que a gente está vivendo. A maioria parlamentar reacionária hoje faz e desfaz da Constituição como quiser. E mais, com a sustentação dos demais poderes da República, explícitos como o Judiciário, ou ali semi-explícitos como o Ministério Público, etc., coordenados, ainda com alguns litígios entre eles, mas coordenados nesse grande projeto. Ou esse projeto, enfim, mesquinho, mas que seja grande na sua magnitude. O fato é, o que você faz para criar um cenário político? Você falou em direta já, mas me desculpe, eu acho que é um cenário completamente diferente. Você tinha 21 anos de ditadura militar. E isso era inquestionável já a essa altura. A alegação da ameaça comunista de 64 não convencia mais ninguém. 20 anos depois. Nós vamos esperar 20 anos de retrocesso do Estado, de desmonte de um projeto nacional e talvez a sua inviabilização, para que aí todos nós, chega, né, gente? Chega, como aconteceu nas diretas já, porque isso foi um grande chega. Até com o centro e com parte de uma direita mais esclarecida, que já não existe mais. Isso é bom a gente ter consciência. O PSDB de hoje não é nem o PSDB de Fernando Henrique. É muito pior. Então, nem a direita clássica mais existe aí. Uma eventual proposição nacionalista. Sumiu. Ou tem densidade praticamente zero. O Reinaldo citou industriais, né? Antônio Hermírio, etc., fez uma comparação com o SCAF atual. Mais um sintoma disso. Então, assim, nós vamos esperar 20 anos? O que a gente faz? Qual é o discurso que se coloca? Como chegar na grande massa? A grande massa virá quando a reforma da Previdência efetivamente acontecer? Não sei, porque você vai saber disso quando você morrer trabalhando, mas agora, quando a CLT for definitivamente cancelada por relativização sistemática, pelo negociado prevalecendo sobre o legislado e pela terceirização sem limites, é possível. Mas a gente fala, por exemplo, que não se montou greve nesse cenário todo. Esse cenário todo é óbvio, tá? Esse cenário todo, assim, nada do que está acontecendo me parece a nenhum de nós aqui difícil de prever. Está tudo na cartilha. Tá? Desde abril, desde aquela cena dantesca na Câmara, tudo isso era óbvio que viria a acontecer. E aí, deixa eu fazer um testemunho. Aqui houve uma reunião no finalzinho de maio, comecinho de junho, nesse auditório, em que se fez pesadas críticas à maneira como a ABC e a CUPC se comportavam. Boa parte das pessoas aqui presentes não reconheceram à época e continuam não reconhecendo essas entidades como representativas da maneira como nós achamos que a comunidade científica deva se posicionar diante do golpe, diante de todas as suas consequências. Ponto. E toda a estratégia de o importante é a ciência, aí vai o discurso do Paulo, o importante é a ciência, o importante é preservar a nossa verba, o importante é que a nossa atividade não termine. Todas as estratégias que foram montadas nesse sentido, a ABC e a CPPC mantiveram um silêncio total com relação ao golpe, a sua declaração como tal, o ganho dessa narrativa que é indispensável. Esse silêncio todo que teria servido a preservar alguma coisa, não preservou nada. A gente só tem derrota dali até aqui. Só derrota. O Ministério da Tecnologia não voltou, óbvio que não voltaria. As verbas podem sofrer um soluço, mas entraram na PEC, vão entrar na PEC. O CNPq, o CNPq
RINEM, etc., FINEP, foi tudo para o quarto escalão, lá no cantinho do escritório do ministério em que nós sobramos, no qual nós sobramos. Então só tem derrota, não tem uma vitória para essa estratégia, nenhuma. E não tem por isso, porque não está reconhecendo o cenário, não quer saber do cenário. E além das inconsistências até morais da gente defender verba, ciência e tecnologia, esquecer educação e saúde, ou entrar num fratricídio ridículo, ainda mais para nós, né? Nós temos o privilégio, esse tempo todo de formação e investimento público, para olhar e dizer, o importante é o meu aqui, educação e saúde, que se virem, ou vamos nós aqui nos degladiar. A sua questão é central, a questão do direito da pública é central, mas como traduzir isso em estratégia política quando a gente não tem representação parlamentar? A gente não tem mais espaço político, o espaço político acabou. O espaço político institucional acabou. Você falava, só revolução. É isso aí. Algum tipo de revolução terá que acontecer, ou vamos esperar 20 anos. Até que todos se convençam que não dá mais para aguentar, como foi com a ditadura militar. Alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa realmente revolucionária. Nós não temos comunicação com as massas. Nós não fizemos greve desde aquela cena dantesca do Congresso, porque trabalhador em recessão não faz greve, ele está desesperado pelo seu emprego. Isso é um fato óbvio da história sindical. É por isso que nós não fizemos greve. Vamos fazer greve com terceirização na cabeça, com fim da CLT na cabeça, é que não vão fazer nada. Aí que a massa não vem, porque a massa vai estar muito preocupada em sobreviver. Nós não somos a massa, nós somos privilegiados nesse país, muito privilegiados. E a gente tem que olhar na perspectiva deles, se a gente quer ganhá-los de alguma maneira, para criar um espaço político que nós não temos hoje, nós temos que olhar na perspectiva deles. E, sinceramente, é como fazer esse discurso, e eu não estou criticando o discurso, eu estou, na verdade, colocando centralidade nele, mas como fazer esse discurso virar um discurso político. E político suficiente. A gente não tem mais instância jurídica, não tem a quem recorrer, não é isso? O Supremo está reunido agora para fazer provavelmente mais uma palhaçada. Já fez, pois é. Mais uma palhaçada. Quer dizer, prevaricou sistematicamente com relação às sucessivas rupturas constitucionais. E agora vai inventar uma solução anticonstitucional. Um acordo absurdo, completamente absurdo. Independentemente de ser bom ou não, o Renan fica lá. Isso não é discussão. Mas, enfim, a gente não tem as instâncias de recursos, a gente não tem as instâncias de ação. A gente não tem a instância política, institucional. Sobrou o quê? Os sindicatos não conseguem conduzir os seus sindicalizados. Os sindicalizados também não conseguem ter protagonismo e assertividade para conduzir os seus sindicatos, que seria o ideal, mas isso também não está acontecendo, está todo mundo desesperado. Então, o que fazer? O que fazer? Porque, de fato, o que se aponta é uma desconstrução do Estado, a desconstrução de tudo aquelas conquistas que se conseguiu na Constituição de 88, ainda que não seja uma Constituição revolucionária. Mas é uma Constituição que assumia compromissos que estão sendo simplesmente cancelados. Então, o que fazer para que essa revolução, vamos chamar com uma certa liberdade de discurso, as diretas já de revolução, o que fazer para essa revolução acontecer? Porque o espaço político institucional acabou. Se a gente não tiver consciência disso, a gente não vai a lugar nenhum. Acabou. Eles tiraram a Dilma por uma questão técnica? Não, eles não tiraram a Dilma por uma questão técnica. Eles fizeram uma alegação técnica, desconstruída pelo próprio Ministério Público Federal, sistematicamente desconstruída pela argumentação da defesa, não reiterada pela acusação no momento do seu discurso final. Ou seja, a questão técnica foi mero álibi. E é uma questão técnica candente, central, visceral, como a que você coloca, que você estuda, que você traz aqui para a gente, não merece atenção de ninguém, de governo algum. Muito menos de um governo legítimo que não tem satisfação a dar a ninguém. Não precisa dar satisfação a ninguém. Então, enfim, a questão técnica é crucial, concordo, ela traz um certo grau de isenção, mas nada disso tem descolamento da política. O Equador fez o que fez porque era o Rafael Correia. E aqui a gente não tem Rafael Correia, a gente tem Michel Temer. Ou, muito mais provável, a sua matriz política principal desse golpe, que como matriz política interna, independente, e não dá para fazer essa independência, mas enfim, a parte da questão geopolítica, como a sua matriz política interna, que é evidentemente o PSDB, esse projeto Ponte Futura, é um projeto PSDB. Então o que a gente vive é, de fato, um golpe PSDB. Quem está governando o PSDB, independentemente do emparedamento, né? Olha, não faz besteira não, que se eu boto você na cadeia amanhã com a Lava Jato.
seja o PMDB, mesmo dependendo da face política primeira ser o PMDB. Então, assim, o cenário, para mim, institucional político está morto. Vai ressuscitar? Quem sabe? Se for no terceiro dia, muito bem. Se for no 21º ano, vai ficar difícil. Obrigado. Obrigado a você, Álvaro, também. Pela sua intervenção. E outras vezes você também teve outras intervenções bem interessantes. A gente agradece. Evaldo, depois dessa intervenção, você... Então, eu só... Por favor, os dois terminam, então. Depois da fala deles, a gente encerra. De antemão, já agradecendo aos dois. Mas vamos ouvir ainda a fala dos dois. Mas vamos ouvir ainda. Eles têm alguma coisa a contrapor ou colocar em relação ao discurso do Álvaro. Primeiramente, eu queria... Fora Temer, não, né? Que aí... Primeiramente, fora Temer. Não é uma questão só que o Temer não vai fazer. O PT também não fez. Porque a Dilma, agora, em 2014, ela vetou a auditoria da dívida no PPA. Né? E o Lula não fez no mandato dele até hoje, que era uma bandeira histórica pro próprio PT. Né? Porque eu acho que tem que ser feita a análise histórica para a gente não achar que o projeto só tem culpa o PMDB e o PSDB. O PT tem culpa muito nisso. Primeiro tem que se fazer a análise seguinte: por que o Lula ganha eleição? Será que o Lula ganha eleição porque nós votamos no Lula ou é porque o capital quis que ele ganhasse? Porque se você pegar o último mandato do Fernando Henrique, existia um problema no segundo mandato do Fernando Henrique, porque ele estava querendo fazer algumas reformas estruturais e não conseguia avançar porque tinha uma puta oposição. O sistema financeiro não é o sistema político, ele comanda o sistema político, ele está por cima do sistema político. Então, olhou e viu que poderia ser... Eu tenho a carta de intenção da FMI, quando nós tivemos acesso à CPI da dívida, a uma carta de intenção de 2002, que é anterior à carta aos brasileiros, onde o FMI manda o Fernando Henrique chamar os 4 candidatos mais bem votados na época: José Serra, Ciro Gomes, Lula e Garotinho. E apresenta o projeto, os 4 aceitaram. Só que o cara mais correto naquele momento para poder implementar a continuidade do projeto neoliberal era o Lula, porque era o cara que tinha voto e tinha entrado no meio do trabalhador. Tanto é que em 2003 ele vai aos Estados Unidos e logo depois faz a reforma da Previdência. E grande parte do projeto que estava instalado, que ia ser de forma menos intensa como está sendo agora, mas é o projeto do PT que está aí. Grande parte dos projetos de lei que eu apresentei ali foi um 257 é deles. Então, eu acho que tem que primeiro pensar nisso. Né? Agora, em relação... eu concordo que você falou aí da questão que politicamente a gente não tem muito o que fazer, mas... Não, mas... Sim, mas no meio institucional, até mesmo no meio sindical, no meio dos movimentos sociais, porque eu vejo que a Auditoria Cidadã é uma associação que está botando esse debate, mas que grande parte dos sindicatos, das centrais, até de esquerda, fazem suas contribuições, botam seu logomarca, mas é isso. Será que trazem, por exemplo, o debate para aqui para dentro para falar sobre a dívida pública? Né, para a gente discutir? Será que os servidores públicos sabem o que é isso? Então, isso é um debate que deveria estar na ordem, na agenda dos servidores públicos, para a gente pudesse entender que aí, se a classe trabalhadora entendesse, os servidores públicos principalmente, talvez tivesse um outro entendimento. Esse lance da terceirização, eu quando entrei no IBGE em 1981, eu era CLT, cara. Eu podia ser mandado embora a qualquer momento, no IBGE tinha listão toda hora, mas eu enfrentei o capital. Nós fomos para a luta, nós fomos lá, porque era a única maneira que nós tínhamos de poder preservar os nossos direitos, que eram bastante naquela época. Né? Ou a gente fazia isso, a gente perdia o emprego. E a gente tentou fazer, e eu estou aqui 35 anos depois no IBGE. Tá? Então, o que eu acho que acontece foi que, a partir da meritocracia, baixou dentro do país uma individualidade tamanha dentro das pessoas. E aí cada um acha que é melhor do que o outro e não tem discussão coletiva. Né? E o que se dane é que você não estudou. Se você não estudou, o problema é teu. Eu estudei e eu vou avançar, e eu vou crescer, eu vou ter uma carreira maravilhosa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu vou para onde, e você que se dane fica no Brasil. Tá?
No momento que a gente pensar em coletividade, talvez a gente tenha uma sociedade melhor. Não é uma questão simplesmente de como é que nós vamos colocar isso para a sociedade. Eu acho que nós, enquanto sociedade, temos que se adquirir esse conhecimento, se empoderar, porque através daquele congresso, institucionalmente, a gente não consegue. Mas será que nos movimentos sociais, será que nos partidos políticos, será que no sindicato a gente também consegue avançar? Eu não vejo esse avanço. O papel que a auditoria está fazendo é exatamente esse, de tentar criar células de informação a partir do técnico e político, porque nós não estamos descartando politicamente nada, tanto é que nós estamos agindo politicamente com frente parlamentar, estamos agindo juridicamente com o Congresso, com o Supremo, com o Ministério Público, e estamos agindo na parte do conhecimento. Porque como é que você vai conhecer o inimigo? Porque grande parte das pessoas, eu vejo lá, nós acabamos de vir de um evento lá do meu sindicato, lá em Friburgo, nós fomos um encontro de direção nacional, onde nós tínhamos quase 100 pessoas. Todo mundo fala da PEC do mal, quantas pessoas conhecem? Sabe efetivamente os efeitos do projeto? Porque efetivamente as pessoas sabem o efeito daquilo que vai acontecer na sua carreira, no seu quadrado, é isso que está acontecendo. A gente não sabe que nós estamos transformando o Brasil, por exemplo, na seguradora internacional de investimentos financeiros, nacionais e internacionais, dentro da PEC. Tá? Nós estamos criando vários movimentos que é no sentido do capital cada vez mais adquirir, capturar o Estado brasileiro e a sua população. Só que se a gente não sair do nosso quadrado, como eu falei algumas vezes aqui, a gente não avança, porque esse conhecimento ele tem que ser disseminado, ele tem que ser trazido para poder criar uma massa crítica, para a gente poder avançar. Lá no Equador, teve o Rafael Correia, né, que teve esse papel. Nós não temos mais nenhum grande estadista dentro do país, mas nós precisamos criar. A gente vai viver do passado, a gente vai ter que criar alguma coisa no futuro. E criar alguma coisa no futuro é sair do nosso quadrado, sair da nossa sala, sair da nossa pesquisa. Paulo, vamos dar uma palavrinha para o Reinaldo para encerrar. Não, só para me finalizar, eu queria agradecer o espaço. Eu acho que foi maravilhoso o espaço estar aqui com vocês. Foi uma experiência ímpar para mim. E eu estou à disposição, quando precisar de algum outro debate, se for necessária a minha presença, estarei. Claro, Alô. Muito obrigado, Paulo. Eu ia dizer o seguinte, outro dia eu li que o Bismarck, vou puxar em que autor, Bismarck, ele teria dito que o que a história nos ensina é que nada a história nos ensina. Portanto, enfim, é claro que a gente tem que olhar o passado e tal, mas as coisas encontram uma solução, que é a primeira coisa. Não tem modelo, não é? Não tem modelo. Segundo, eu acho que fora da política não há salvação. Por mais difíceis que estejam hoje as condições de se fazer política, fora da política não há salvação. A política nasceu com a humanidade para não ter guerra. Não é? E eu acho que, terceiro, eu tenho fé no regime democrático, no Estado de Direito democrático. Não é? E acho que, em algum momento, nós vamos ter eleições e, se soubermos nos conduzir adequadamente do ponto de vista de conquistar corações e mentes, através de movimentos sociais, através do que for, dos próprios partidos, nós vamos chegar a uma solução melhor do que temos. Eu acho que há esperança. Não acredito que seja uma coisa de curto prazo, não. Eu recordo em 64, eu não sou tão velho assim, em 64 eu tinha 15 anos. Tá. Mas muita gente da minha família e tal, não, isso aí em um ano acaba, 2 anos acaba, passaram-se 21 anos. Né? Então, a coisa é assim. E, finalmente, eu acho que um pré-requisito, seja qual for o caminho específico, é se encontrar um ponto de unidade. Né? Eu não sou filiado a nenhum partido. Né? Sou um homem independente. Né?
E aqui, só para botar um grauzinho de pimenta nessa mesa, né, eu acredito, não é, que com todos os erros, não é, que o governo do presidente Lula teve, o Brasil teve um avanço monumental no governo Lula, os dois governos Lula. Eu não diria a mesma coisa de Dilma, não, porque eu acho que é uma pessoa que não estava preparada para o lugar que acabou sendo colocado. Este talvez tenha sido o maior erro do presidente Lula. Não é? Mas se a gente pensar, enfim, na ciência e tecnologia, se a gente pensar na inclusão social, se a gente pensar no salário mínimo, se a gente pensar nas políticas de inovação, não é? Eu ia acabar de falar, na projeção internacional que o Brasil obteve, não é? Isso demonstra claramente para mim que o Lula, ele foi e é um estadista. Eu diria um dos maiores estadistas que esse país já teve. Então, não é por outro motivo, né, que lá o Torquemada de Curitiba, ele pensa 3 vezes em fazer as coisas. Opa, por aqui não dá, vamos segurar, não sei o que, etc. Né? Eu acho que a ideia da unidade, eu gosto muito do PSOL. Né? Tenho amigos no PSOL. Votei no PSOL para vereador. Votei na Nilceia Freire, que infelizmente não foi eleita. Não é? Agora, o mínimo de unidade, se a gente estabelece entre aqueles que são contra esta situação que se colocou no país, né? Todos nós somos contra. Se a gente estabelece que o inimigo principal, certo, é o governo do presidente Lula, isso é um erro monumental político, não vamos a lugar nenhum. Né? De modo que, eu quero dizer o seguinte, eu vou passar a estudar, Paulo, o negócio da auditoria da dívida. Você tem toda a razão, não é? Esse talvez seja um item negligenciado nos nossos esforços de compreender o país. Eu aprendi muito com você, mas faço essa observação fraternalmente, não é? Com relação à necessidade de nós retirarmos da vida política recente do país aquilo que realmente ela nos deu. Não é? Foi um governo brilhante, conciliador foi. O lucro dos bancos foi uma vergonha durante o período Lula. Agora, o lucro dos bancos sempre foi uma vergonha. A diferença do governo Lula é que os de baixo subiram, pô. Antes o lucro dos bancos era uma vergonha e os de baixo continuavam cada vez mais para baixo. Não é? Então, tudo tem que ser visto em perspectiva. Esse é meu ponto de vista. Não sou petista. Né? Nunca fui. Então, queria terminar dizendo isso, agradecendo ao CBPF, né, por esse convite. É a segunda vez que eu venho aqui nesses últimos meses. Na verdade, aqui foi uma iniciativa da Associação dos Pesquisadores, dos Servidores e dos pós-graduandos. Nós não tivemos o presidente da Associação dos Servidores, que é o Chico, todo mundo conhece, porque ele está preso num bom sentido. No trânsito. No trânsito não. Ele está preso numa confederação que está acontecendo em Cuiabá. Quando eu digo que CBPF, eu acho que eu acho que é uma coisa importante que haja um mínimo de convergência também dentro das instituições, não é? Que o diretor do CBPF possa... Ele estava aqui, eu esqueci de anunciar, ele esteve aqui conosco. O diretor do CBPF possa copatrocinar junto com a PESC, junto com a Associação de Pós-Graduação. Eu quero agradecer de público toda a infraestrutura, funcionários, filmagem, tudo isso proporcionado pelo CBPF. Tudo bem. Tá certo? Então, muito obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Sempre que eu voltar. Ô, Sérgio, eu só queria falar uma coisa rapidinha, porque o companheiro que falou, em momento nenhum eu sou contra o governo do PT e eu acho que não teve avanço. Eu sou funcionário público e vivi nesse ano nos últimos 13 anos. Né? Eu só acho que essa construção que aconteceu no país, ela poderia ter sido muito melhor no governo do PT, mas não tenho nenhuma discordância em relação aos avanços que houveram no país, porque eu vivi a década do Fernando Henrique com 18 anos lá de salário congelado e fiquei ganhando salário mínimo praticamente. Alô? Foi um prazer. Falou? Prazer, hein?